Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Jordana Amaral e sou advogada especialista em direito previdenciário. Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que é muito comum. Será que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou depois da reforma? Essa é uma dúvida bastante frequente nos nossos atendimentos e eu quero contar para vocês como que ficou essa dinâmica das regras aí depois da reforma da Previdência e acalmar alguns muitos corações para dizer que, a depender do preenchimento de alguns requisitos que a gente vai conversar hoje, você ainda pode ter sim direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas vamos então seguir com a nossa conversa para esclarecer como é que funciona isso. Então, como eu comentei com vocês, este vai ser o tema do nosso vídeo. Eu vou começar a apresentação dos slides aqui. Se você conseguir assistir, é melhor ficar um pouco mais didático. Eu sempre tento deixar bem didático, mas se não, eu espero que também só escutando você consiga entender e ter os esclarecimentos que você precisa. Então, quando a gente fala em regras de aposentadoria, para nós previdenciaristas é muito intuitivo, a gente tem uma linha do tempo. Mas eu quero mostrar para vocês a que a gente se refere quando a gente fala em regras de transição. Então, nós temos as regras do direito adquirido, as regras de transição e as regras permanentes. As regras do direito adquirido são as regras antigas, ou seja, se a pessoa já tinha preenchido ali os requisitos das regras antigas, ainda hoje ela pode se valer dessas regras antigas para se aposentar, desde que isso seja mais vantajoso para ela. Mas são regras que não estão valendo mais, ou seja, se você preencheu ou preenche hoje, né, aqueles requisitos antigos, ok, mas se não, não tem como você se valer dessas regras a partir de agora, preenchendo os requisitos dela agora, justamente porque elas não são as regras que estão vigentes. Na sequência, a gente tem as regras de transição. O que significa isso? Quando veio a reforma, em 13 de novembro de 2019, para que não fosse simplesmente assim, até dia 12 era de um jeito, a partir do dia 13 de outro, assim, um exemplo de uma ruptura muito grande, existem essas regras de transição, que são regras que dão uma amenizada nos efeitos da reforma. Então, como diz inclusive a professora Júlia Batista, é como se fosse uma colher de chá para aqueles segurados que já estavam filiados à Previdência antes da reforma, ou seja, em 13 de 11 de 2019, eles já eram filiados, porém ainda não preenchiam nenhum requisito para se aposentar naquela data. Então, como vocês vão ver, tem muita gente que está aí em vias de se aposentar ou que ainda não está tão próximo da aposentadoria, mas que já está no mercado de trabalho há bastante tempo, que vai se encaixar em alguma dessas regras de transição. E por fim, a gente tem as regras permanentes. O que são essas regras permanentes? São as regras que estão vigentes depois da Previdência para aquelas pessoas que se filiaram justamente depois, a partir aí de 13 de 11 de 2019. Então, são as regras para as pessoas mais novas, para os mais jovens, e aí sim, quando a gente fala em regras permanentes, a gente pode dizer que não existe mais uma aposentadoria por tempo de contribuição. O que a gente tem hoje é uma aposentadoria programada, é uma aposentadoria que combina requisitos de idade e tempo de contribuição. Mas para estas pessoas que estão se filiando após novembro de 2019, não existe mais este formato de aposentadoria por tempo de contribuição, como a gente vai conversar aqui agora. Porém, para pessoas que já eram filiadas do INSS antes da reforma, por mais que elas ainda não cumprissem nenhum requisito para se aposentar, elas ainda podem se valer de alguma regra de transição, desde que isso seja mais interessante no cenário dessa pessoa, né? De cada segurado. Aí é realmente uma análise caso a caso. Então, aqui eu quis colocar uma linha do tempo para que realmente ficasse mais didático, justamente para quem não é da área do direito entender, e até para quem é, mas está se familiarizando com o previdenciário. Então, as regras do direito adquirido são aquelas regras que estavam vigentes ali antes da reforma. Depois tem a reforma da Previdência ali com a emenda constitucional 103 de 2019, e aí
depois desta emenda, depois da reforma, a gente tem as regras que passam a valer justamente com essa modificação constitucional, que são as regras permanentes. Então é como se fosse uma linha do tempo, mas lembrando que um segurado hoje, ele ainda pode se valer das regras de direito adquirido, ou seja, aquelas regras anteriores, desde que ele tenha preenchido ali os direitos, os requisitos para se aposentar em alguma dessas regras anteriores até a data da reforma. E aí aqui eu quis deixar um pouco mais visual para trazer um pouco de esperança para a maioria das pessoas quando elas pensam que elas não têm mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa primeira parte aí das regras do direito adquirido, eu coloquei ali o work, 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 que é justamente quem que são essas pessoas hoje, né? Os segurados que a gente encontra ali no escritório, as demandas que a gente tem de pessoas que realmente se encaixam nessas regras mais antigas. Geralmente são pessoas que já têm mais tempo de contribuição atualmente. Então, é mais raro, tá? Encontrar segurados que ainda consigam se enquadrar em alguma dessas regras de direito adquirido. E que ainda não estejam aposentados, enfim, são análises que a gente faz em planejamento previdenciário, mas costumam ser pessoas que têm bastante tempo de contribuição. Nas regras de transição, como vocês podem ver ali no meio, é onde eu coloquei uma galera, um monte de trabalhador. Então a gente tem lá vários homens, várias mulheres, enfermeiro, médico, policial, cozinheiro, bombeiro. Então, assim, coloquei um monte de gente ali, porque um monte de gente que está nativa ainda pode se valer de alguma regra de transição, sim, da aposentadoria por tempo de contribuição, se isto for mais interessante para essas pessoas, porque elas já estavam filiadas na época da Previdência, da reforma da Previdência. Então, elas já tinham ali um histórico contributivo, elas só não tinham os requisitos para se aposentar, mas elas já estavam ali no mercado de trabalho, elas já estavam contribuindo. Então, para essas pessoas, a gente sim pode fazer a análise da viabilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição nas regras de transição. E por fim, ali nas regras permanentes, que são aquelas que passam a entrar em vigor após a reforma da Previdência, então para as pessoas que se filiaram à Previdência após 2019, a gente tem ali um jovem, que eu coloquei, ele tem até uma barbinha e tal, mas essa pessoa com um moletomzinho, um look mais casual, é para representar um jovem, que realmente são as pessoas mais novas aí que ingressaram no mercado de trabalho mais recentemente. Então, para elas, de fato, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, como a gente vai conversar hoje. Então, são as pessoas que hoje têm os requisitos de, para homem, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição, e para mulher 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Mas isso são as regras novas, as regras para quem acabou, vamos dizer assim, quem está fresquinho no mercado de trabalho. Vamos conversar então sobre o tema central deste vídeo, que é as regras de transição. E quais são elas, quais são os requisitos, como eu posso saber se eu me encaixo em alguma delas ou não. Então, dando sequência ao nosso material, quando a gente fala em regras de transição, existem 4 regras que a gente pode aplicar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Quais são elas? A regra de pontos, a regra de idade mínima progressiva, o pedágio 50% e o pedágio 100%. E aqui vocês vão ver que cada regra tem seu requisito e em cada regra a gente pode ter datas e valores de aposentadoria diferente. Isso é muito legal quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário. A gente consegue ver ali na prática o quanto que, apesar de ser, né, o mesmo segurado, os mesmos dados ali, o mesmo histórico, a depender de cada regra que a gente aplica, a gente vai ter uma data e um valor diferente. Justamente por isso é interessante se fazer o planejamento previdenciário, porque aí você consegue entender qual dessas regras vai trazer maior lucratividade para o seu caso. E aí você não se desespera, não se afoba e pede a sua aposentadoria ali logo que você preenche a primeira regra, porque muitas vezes o fato de você esperar alguns poucos meses ali já vai te trazer bastante vantagem, vai aumentar bastante o valor do benefício ou até vai te enquadrar em alguma outra regra que seja mais benéfica para você. Então, tudo isso é muito casuístico, é muito de cada caso, mas é uma possibilidade e são decisões bem estratégicas que a gente precisa tomar. Então, vamos falar sobre cada uma dessas regras. Deixa eu ver se eu não estou na frente, eu estou um pouquinho na frente do quadro, mas eu vou me puxar aqui para o lado e a gente consegue analisar esses requisitos então.
Quando a gente fala em aposentadoria por pontos, regra de transição, no caso, aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição dos pontos. A regra dos pontos, o que são eles? É nada mais é do que a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Esta regra é uma regra que ainda vai aumentando a cada ano que passa. Então, a gente não tem um requisito fixo, uma pontuação fixa ainda, certo? Então, a cada ano, esses requisitos vão se atualizando. E isso também é bem interessante de se calcular em um planejamento previdenciário, porque ele sim leva em consideração essa progressão de pontos. O simulador do INSS não leva isso em consideração. Quando ele vai fazer o cálculo do tempo, por exemplo, se hoje, em 2026, a gente tem a pontuação ali de 103 anos, de 103 pontos para o homem. Quando o INSS vai fazer o cálculo, por exemplo, para uma aposentadoria em 2030, ele ainda vai usar este referencial fixo ali de 103 pontos, quando na verdade nesta época a gente já vai ter ali mais de 105 pontos, né? Então já vão ser outros requisitos que vão ser necessários para se preencher nesta data de 2030. Por isso que esse é um dos inúmeros motivos pelos quais a gente não pode confiar no simulador do INSS. Mas vamos falar então sobre o que é essa regra de pontos. A regra de pontos exige 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem. A carência sempre vai ser de 180 competências, né? A gente fala meses, mas o correto é 180 competências. E os pontos, como eu comentei, é justamente a soma da idade com o tempo de contribuição. E como ele vai aumentando a cada ano, o que a gente tem hoje, em 2026, é 93 pontos para mulher e 103 pontos para homem, certo? Só que esta regra, esta pontuação, ela vai subindo até travar em 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Então, a gente vê que o homem, ele já vai travar em 105 daqui a 2 anos. Agora, a mulher não, a mulher ainda vai ter mais 7 anos em que a pontuação vai aumentando a cada ano. E como eu falei, então, por exemplo, se uma mulher, ela tem 30 anos de contribuição, porém ela tem 50 anos de idade, ela vai ter ali uma soma de 30 mais 50, 80 pontos. Ela não vai fechar os requisitos para se enquadrar nesta regra de aposentadoria, já que hoje, em 2026, a pontuação mínima é 93. Outro ponto importante é que quando a gente vai fazendo essa projeção de pontuação, a cada ano aumenta um ponto, certo? Só que o segurado, a cada ano, ele consegue somar 2 pontos no repertório deles, vamos dizer assim. Por quê? A cada virada de ano, ele vai somar um ponto de idade e um ponto de tempo de contribuição. Então, na medida em que a regra de aposentadoria soma um ponto por ano, ele vai conseguindo acumular 2 pontos por ano por conta de ser justamente a soma da idade e do tempo de contribuição. Então, em algum momento, os dois se encontram ali e a gente consegue fechar a regra de pontos. Isso a gente também vê no planejamento previdenciário. Por quê? Porque a pontuação do segurado vai um pouco mais rápido, vai 2 vezes mais rápido do que a pontuação, a progressão de pontuação da lei, que é só um. Mas enfim, essa é só uma observação que é importante para vocês também entenderem que muitas vezes a gente pensa que essa regra de pontos então já era, porque está muito longe, muito distante. Imagina, se eu tenho 80 pontos, então eu só vou fechar 93 daqui 13 e aí já vai ter mudado os pontos, então é isso mesmo, eu vou ter que esperar, sei lá, mais 20 anos para me aposentar numa regra de pontos? Não, porque você não vai acumular um ponto por ano, você vai acumular 2 pontos por ano, desde que você esteja trabalhando e contribuindo ali para o INSS, evidentemente, né? E aí aqui, na forma de cálculo, não é o foco também da nossa conversa, mas eu quis deixar aqui registrado, depois se você quiser pausar o vídeo e dar uma analisada, justamente para vocês entenderem a diferença de cálculo entre a forma que era antes, né, e a forma que é atualmente. Então, antes a gente pegava 80% dos maiores salários, multiplicava, no caso da regra de pontos, por um fator previdenciário se aplicável, existem situações em que ele não é aplicável, e multiplicava ali por 100%.
E aí o que que acontece? Esta média da regra antiga, ela era muito mais alta, porque a gente conseguia pegar 80% dos maiores, então os 20% menores salários a gente descontava no cálculo. E hoje não é mais assim. Hoje a gente pega 100% de todas as contribuições desde julho de 94, que foi quando foi implementado o Plano Real, e aí a gente começa com um percentual mínimo de 60% dessa média grandona. Então não é mais 80% dos maiores dessa média, é 100% dessa média desde julho de 94. E aí a gente parte de 60% dessa média. Mas esse 60%, que é o coeficiente que a gente chama, ele pode ir aumentando, inclusive ele aumenta 2% a cada ano a mais para 15 anos de tempo de contribuição para mulher e 20 anos de tempo de contribuição para homem. Então, por exemplo, se uma mulher ela tem ali 17 anos de tempo de contribuição, o que que a gente vai fazer no cálculo do coeficiente? O que que ela tem que excede 15 anos? 2 anos, né? Porque ela tem 17. Então, 2. Se você multiplica 2% a cada ano que excede os 15 para a mulher, ela tem 2 vezes 2, ela tem 4%. Então, o coeficiente dela não vai ser 60%, vai ser 64% desta média grandona de todos os salários desde julho de 94. O que acontece é que, como a gente aumentou a amostragem, vamos dizer assim, da nossa média depois da Previdência, geralmente essa média tende a ser menor, justamente porque a gente não tem como descartar, teoricamente assim, a gente não tem como esconder os 20% dos menores salários para chegar nesta média. Então, a média atualmente ela tende a ser menor do que a média que a gente conseguia antes da reforma da Previdência. Só que hoje, em contrapartida, a gente consegue fazer os chamados descartes de salários desvantajosos, então de contribuições desvantajosas, desde que a gente não utilize essa contribuição, essa competência que a gente vai descartar para nada. Então aqui a gente já começa a se aprofundar um pouco nos cálculos previdenciários. Eu acho que isso pode ser um tema, com certeza vai ser um tema mais interessante para os profissionais do direito mesmo, para os advogados. E se vocês tiverem interesse, podem deixar nos comentários, a gente pode conversar um pouco mais sobre cálculos, porque eu amo. Mas realmente não é o foco aqui, porque eu sei que se eu começar a entrar em muitos detalhes nessa parte, vai ficar cansativo para quem está assistindo e para o segurado, né, pessoa que não tem esse repertório aí jurídico, que não é do direito, então não é o nosso objetivo. Então a regra de pontos, ela é basicamente isso. E a regra de idade mínima progressiva, quais são os requisitos? A idade mínima progressiva, ela exige também 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem, no mínimo. Carência sempre vai ser 180 competências, né, 180 meses. E qual vai ser a idade? A idade mínima progressiva, ela também vai aumentando um pouquinho a cada ano até travar numa determinada idade. Então, o que que a gente tem hoje? Qual que é a idade exigida hoje, em 2026, para se aposentar por essa regra? 59 anos e 6 meses para a mulher e 64 anos e 6 meses para o homem. Então, a cada ano vai aumentando 6 meses nessa exigência de idade, até travar em 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, o homem também já está quase travando, né? Mas para a mulher ainda não, ainda vai mais um tempinho. E aqui a mesma coisa que eu comentei da regra de cálculo, né? Eu tirei esse print, essa imagem dos planejamentos que eu faço, por isso que tem ali o requisito e o que foi preenchido, porque essa segunda coluna eu preencho no planejamento para o segurado, para o caso específico dele. A gente entende quais são os requisitos que ele já tem, quais ele ainda não tem na data de hoje, e a partir daí a gente faz projeções, simulações, vários cenários aí para entender qual regra vai ser mais interessante para ele, quando ele vai atingir cada uma e quanto ele vai receber em cada uma dessas regras, justamente para poder escolher a mais vantajosa para ele. Mas aí a forma de cálculo atual, como eu já tinha comentado, você pega 60% de todas as contribuições desde julho de 94 e soma 2% a cada ano que exceder 15 anos para a mulher ou 20 anos de tempo de contribuição para o homem, certo? Então, também é possível os descartes, como eu tinha comentado, mas desde que não use esse tempo descartado aí para nada, nem para tempo de contribuição, nem para carência, nem para nada, e sempre respeitando o divisor mínimo. O pessoal do direito que está me escutando,
Se você também não sabe, não tem muita familiaridade com o divisor mínimo, a gente também pode conversar sobre isso, mas enfim, são detalhes que precisam ser considerados no cálculo, porque na verdade detalhes que podem fazer toda a diferença, certo? E a regra de pedágio 50%. Esta regra é a única que não tem de fato uma idade mínima para você se aposentar por ela. Porque as outras, por exemplo, pontos também não têm de fato uma idade, né? Mas tem a pontuação, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. A idade mínima progressiva, o próprio nome já diz, exige um requisito ali de idade que precisa ser preenchido para além do tempo de contribuição. Esta regra do pedágio 100%, ela exige um tempo de contribuição mínimo até a data da reforma. Quando a gente fala nas regras de pedágio, tanto o pedágio 50% quanto o pedágio 100%, a gente sempre tem que ter o marco da Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, e entender quanto o segurado já tinha de tempo de contribuição e de carência na data da reforma da Previdência para entender quanto ele ainda precisa preencher para conseguir se valer dessa regra de transição aí na aposentadoria por tempo de contribuição atualmente. Então, aqui é bem importante a gente fazer esse recorte no tempo e a partir dele a gente entender o que falta então para esse segurado conseguir se valer dessa regra. Quando a gente fala no pedágio 50%, o que significa isso? Quais que são os requisitos? Então, a mulher ela precisa ter pelo menos 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma, em novembro de 2019. O homem precisa ter pelo menos 33 anos, ou seja, tanto a regra de pedágio 50% como o pedágio 100%, como a gente vai ver, são regras que elas costumam beneficiar mais quem já estava muito próximo de se aposentar ali na data da reforma em 2019. Pensa, faltava muito pouco, né? Então, são essas pessoas que se valem mais dessas regras do pedágio. E aí, qual que é o tempo de contribuição total que essa pessoa tem que ter mínimo, né, para se aposentar por essa regra? Mulher, 30 anos de tempo de contribuição e homem, 35. E o que é o tal do pedágio 50%? Que requisito é esse que ela precisa preencher para além, por exemplo, de uma mulher? 28 anos, pelo menos, de tempo de contribuição na data da reforma, mas no total ela tem que somar 30 anos de tempo de contribuição ali na data de solicitação da aposentadoria, mais o pedágio 50%. Então, o que é esse pedágio 50%? Lembra que eu falei que a gente tem que fazer um recorte na data da reforma e entender quanto tempo faltava para essa pessoa se aposentar nesta data? A partir daí, a gente calcula o pedágio, ou seja, o pedágio 50%, você calcula o tempo que faltava para essa pessoa se aposentar em novembro de 2019 e aí você soma metade deste tempo. Então, eu vou dar um exemplo na sequência, no slide a seguir, para vocês entenderem, ficar um pouco mais palpável isso mesmo, mas, enfim, essa é a teoria do que é o pedágio 50%. Carência sempre 180 meses, né, como a gente conversou, e aqui a regra de cálculo, depois da reforma da Previdência, a gente tem então 100% de todas as contribuições ali desde julho de 99, com a incidência de um fator previdenciário. Por isso que essa regra do pedágio 50%, muitas vezes ela não é vantajosa, porque tem ainda a incidência do fator previdenciário, então ele também ainda não caiu, tá? Ele ainda incide nesta regra. Porém, a gente pode conseguir afastar ele e muitas vezes a gente pode conseguir um fator previdenciário assim até favorável, um fator que seja maior que 1, né? Que acabe favorecendo o segurado, mas isso não é muito comum da gente se ver. Então, da gente ver na prática, né? Então, assim, sempre a gente precisa analisar caso a caso como que vai impactar na data e no valor da aposentadoria do segurado para entender qual vai ser a regra mais vantajosa. Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente entender, praticar um pouco o que é o pedágio, né? Como que eu calculo o pedágio? Então é o seguinte, eu coloquei aqui a Carla para nós, para a gente ter de exemplo. A Carla, ela tinha 29 anos de tempo de contribuição na data da reforma. Lembra que para a mulher tinha que ter pelo menos 28, né? Então a Carla estava muito próxima de se aposentar ali na data da reforma por tempo de contribuição, mas veio a bendita da reforma e ela não tinha os requisitos. Mas ela tinha 29 anos 29 anos de tempo de contribuição nessa data da reforma. E o tempo exigido era 30, né? O tempo total para ela ser válida essa regra hoje, o tempo exigido é 30 anos. Quanto que faltava
para ela se aposentar, então, na data da reforma. Se ela tinha 29 e o exigido é 30, ela precisava de mais um ano. Se ela precisa cumprir este um ano, né, para fechar os 30, mais metade do tempo que faltava para conseguir se valer dessa regra, metade de um ano é 6 meses. Então, ela precisa somar mais um ano e 6 meses de tempo de contribuição para conseguir se aposentar pela regra de pedágio 50%. Então, aqui eu deixei também para vocês esta explicação, justamente. Se faltava um ano para ela fechar os 30, 50% de um ano é 6 meses. Então, 6 meses é o pedágio que ela precisa cumprir. Mas, além disso, ela precisa ter os 30 anos. Então, ela precisa de mais um ano e 6 meses de tempo de contribuição. Como não é ao vivo, eu não consigo entender, né, se ficou didático ou não essa explicação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, sempre fiquem muito à vontade para colocar nos comentários e a gente esclarecer aí, qualquer dúvida que tenha restado. Quando a gente fala então da última regra que a gente tem da regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente está falando do pedágio 100%. E essa regra costuma ser bem interessante justamente pela forma de cálculo dela. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos conversar então sobre o tempo de contribuição exigido nessa regra. O tempo de contribuição para a mulher é 30 anos, para o homem é de 35 anos de tempo de contribuição. E qual que é o pedágio 100%? Aqui a gente já estudou o 50, então o 100 fica um pouco mais intuitivo, né? Então lembra, a gente faz o recorte de entender quanto tempo de tempo de contribuição faltava para essa pessoa se aposentar na data da reforma, e aí a gente dobra esse tempo, e esse vai ser o pedágio que essa pessoa vai ter que cumprir para se aposentar por essa regra. Carência 180 meses, a idade mínima que essa pessoa precisa ter aqui também, nesta regra de pedágio 100%, a mulher é 57 anos, o homem é 60. E por que que eu falei que é uma regra que costuma ser bastante vantajosa nos cálculos? Porque é 100% daquela média lá de todos, da média grandona de todos os salários desde julho de 1994. Então, lembra que nas outras regras eu comentei, na regra de pontos e idade mínima progressiva, a gente tinha 100% dessa média grandona e desta média grandona a gente partia de 60% dela. E aí a gente podia aumentar esse coeficiente a depender do tempo de contribuição que o segurado tinha. Porém, a gente sempre partia dos 60%. Aqui na regra de pedágio 100%, a gente não tem isso, é 100% da média. Isso costuma ser mais vantajoso. Eu vou colocar aqui na sequência para vocês um exemplo então do pedágio 100%. Já dei um spoiler. Jorge, já que a gente falou de uma mulher no pedágio 50%, vamos trazer a regra de um homem aqui no pedágio 100%. O Jorge, 60 anos de idade, tempo de contribuição na reforma. Ele tinha 33 anos de tempo de contribuição na reforma. O tempo exigido, 35 anos para se aposentar por tempo de contribuição. De quanto que vai ser o pedágio dele, então? Então, lembra que a gente tem que entender. Bom, era 35 anos que precisava, ele tinha 33. Faltava quanto? Faltava 2 anos para ele conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Então, ele vai ter que cumprir, vai ter que chegar nos 35, tempo exigido, mais o pedágio. O pedágio dele vai ser justamente esses 2 anos que faltavam. Se no pedágio 50% era metade do tempo que faltava, no pedágio 100% é 100% do tempo que faltava. Então, ele vai ter que preencher os 35 mais esses 2 anos a título de pedágio que ele vai precisar cumprir. Então, aqui também tem a resposta para nós, né? O pedágio vai ser de 2 anos e aqui está o raciocínio. Faltavam 2 anos para ele se aposentar, porque ele tinha 33, precisava de 35 de tempo de contribuição. 100% de 2 anos é 2 anos. Então, ele vai precisar de 2 mais 2, de 4 anos de tempo de contribuição, mais 4 anos, né, para conseguir se valer desta regra aqui. Então, feitas estas considerações, vocês conseguem responder comigo a pergunta inicial: a aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Não acabou.
Tem muita gente que está na ativa, que está em vias de se aposentar, ou que ainda não está tão próximo, mas que, enfim, já estava no mercado de trabalho há algum tempo, principalmente em 2019. Essas pessoas, elas podem se valer, sim, da aposentadoria por tempo de contribuição. Diariamente, a gente faz cálculo em planejamento previdenciário destas regras de data, de valores. Então, assim, tem muita gente que ainda pode se beneficiar delas. Logicamente que nesse estudo que a gente faz do planejamento, a gente entende o que vai ser mais vantajoso para o segurado, para o cliente. É uma aposentadoria por idade, é uma aposentadoria por tempo? Se for por tempo, em qual regra dessas que a gente comentou que ele vai ter o melhor benefício, né? A maior vantagem, a maior lucratividade? Então, não é que acabou. Acabou para quem realmente está se filiando a partir de 2019, a partir da reforma da Previdência. Para essas pessoas, a gente não fala mais de aposentadoria por tempo de contribuição, mas a gente fala de aposentadoria programada naqueles requisitos que a gente conversou no início do vídeo. Mas para muita gente, a gente ainda pode conversar bastante sobre a aplicação da aposentadoria por tempo de contribuição em alguma dessas regras de transição que a gente conversou. Mas, como eu comentei com vocês aqui, para entender qual é a melhor, tudo depende de um planejamento previdenciário. Aqui eu sempre deixo para vocês nos vídeos, né, alguns recortes que eu fiz de alguns planejamentos, então a gente sempre vai fazer projeções, vai trabalhar com projeções, projeções dos salários, né? Então, se eu aumentar a minha contribuição, se eu mantiver a minha média contributiva, se eu passar a contribuir com menos do que eu contribuo hoje, qual vai ser o impacto na minha aposentadoria? Que ajustes eu preciso fazer, de que forma esses ajustes aí, tudo que eu preciso deixar a casa pronta antes de fazer o pedido de aposentadoria, de que forma isso vai impactar, né, nos valores, nas datas, o que eu posso fazer para antecipar, o que eu posso fazer para aumentar o valor da aposentadoria. Então é muito legal, é o trabalho que eu mais gosto de fazer, porque ele é um trabalho realmente preventivo, estratégico e que vale milhares, milhares, milhares de reais, assim, de retorno que o segurado tem a depender da estratégia que a gente consegue colocar em prática. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero ter sido didática, por isso que eu gosto de fazer sempre as imagens, a linha do tempo, porque eu sei que não é um conteúdo assim tão simples, né, para quem não está acostumado com o direito previdenciário em si. Então, eu deixo aqui as minhas formas de contato, né, os meus contatos oficiais, WhatsApp, e-mail, todas as redes sociais, aqui YouTube, se você não me segue ainda, me siga para você receber notificação. A gente tem conteúdo semanal aqui sobre direito previdenciário. E lembrando que se você gostou desse conteúdo, você pode sempre, e eu agradeço se você fizer isso, curtir, comentar, compartilhar, porque a ideia é sempre contribuir, né, com o conhecimento aí de vocês, esclarecer as principais dúvidas, mas com essa reciprocidade fica tudo com certeza mais motivador, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a nossa próxima conversa.